Olá, sejam bem-vindos. Estamos na nossa aula 6, onde nós vamos abordar as fases do abuso sexual. Primeiramente, é importante a gente compreender que existe um processo comum dentro do abuso sexual. Essas fases, elas sempre se repetem. Elas podem se repetir em sequência ou elas podem vir de forma embaralhada. Mas o certo é que quando a gente vai analisar um caso de abuso sexual, nós sempre vamos encontrar essas fases presentes, as fases que a gente vai descrever aqui. Então é muito importante para quando for fazer o diagnóstico e para maior segurança, né, do profissional que está lidando ali com aquela situação, com o caso concreto, poder identificar essas fases. Então vamos lá. A primeira fase é a fase do envolvimento. Aqui a característica principal dessa fase é a oferta de privilégios, de presentes, de recompensas para a criança, para o adolescente. Aqui o assédio, ele se inicia, né, como se fosse um jogo, como se fosse algo divertido, uma brincadeira. E essa fase, a fase do envolvimento, que a gente pode chamar também a fase do encantamento, pode durar minutos, pode durar meses ou até anos dentro dessa fase, até que se chegue à consumação do ato físico. Lembrem, né, que eu tenho colocado isso aqui desde o início. O abuso sexual, ele pode vir com ou sem contato físico, né? Então, até chegar ao contato físico, essa fase do envolvimento, do encantamento, pode demorar minutos, meses ou até anos, tá? Depois da fase do envolvimento, nós vamos encontrar a fase 2, que é a fase da interação sexual. Aqui, o agressor, ele já conhece a criança, e aí o adolescente, então ele se aproxima, mas por meio de brincadeiras, sendo que essas brincadeiras, elas trazem uma conotação sexualizada, tá? Quer seja nas formas verbalizada, como na forma visualizada, como a gente já explorou aqui em aulas anteriores. Então, é mostrando revistas, filmes pornográficos, é a fase da interação. Ele quer despertar essa criança, quer despertar esse adolescente, a libido, né? E aí vem as estratégias. E é muito difícil ainda, nessa fase, ter um reconhecimento do abuso sexual propriamente dito, porque tantas formas verbal e visual, as pessoas que não têm um olhar treinado, né, vão ter ainda uma grande dificuldade de olhar aquilo ali e identificar aquilo ali já como um abuso sexual. Coisa que nós, que estamos nos capacitando aqui, já sabemos que aquilo já é abuso, mas as pessoas leigas, né, têm uma dificuldade muito grande de identificar que aquilo já é um abuso. Inclusive, a própria vítima tem uma dificuldade muito grande de identificar que aquilo já é um abuso, tá? Nessa fase 2 da interação. A fase 3 já é o contato em si, físico, né? E aí, como a gente já passou aqui, nós já estudamos em aulas passadas, nós temos a gradação aqui, né? Que temos o contato sexual gravíssimo, que é aquele que envolve relação sexual, genital, oral, anal. Tem o contato sexual grave, que é o contato que o agressor tem com a criança, com o adolescente nu, envolvendo aí o toque de órgãos sexuais, envolvendo o toque dos seios, a simulação interfemoral, que é o pênis das coxas. Então, são contatos graves. E tem aquele abuso com contato físico, com toques, menos grave, mas tudo é grave, repito, que são os beijos, né? Os beijos eróticos, os toques sexualizados com essa criança, com esse adolescente, vestido por cima da roupa, né? Passar as mãos nas nádegas, nas coxas, nos genitais, nos seios, mas a criança ou adolescente ainda está vestido, tá? Então, essa é a terceira fase,
que é o abuso com contato físico. Depois disso vem a fase 4, que é o muro do silêncio, que a gente também trabalhou bastante já aqui, o muro do silêncio. Aqui, para obter o sigilo da vítima, muitas vezes se usam as ameaças e também nessa fase aqui do muro do silêncio vai ter muitas vezes a repetição do abuso. Geralmente fazem parte desse complô de silêncio. Quem são os atores do complô do silêncio? É o agressor, o parceiro do agressor, o cônjuge não abusador e a vítima. Eles estão aí no complô do silêncio e a gente já estudou o porquê, tá? Desse silêncio, que tem várias causas. E quando aqui eu queria chamar a sua atenção que quando o agressor é o pai, na maioria das vezes, a mãe sabe. A mãe, ela tem consciência, sim, do que está acontecendo, tá? O que acontece é que, muitas vezes, ela demora a admitir os claros sinais do que está acontecendo. Isso inconscientemente, muitas vezes, porque, como a gente já falou, ela não dá conta de encarar aquela realidade, né? Ou até conscientemente, porque não quer abrir mão daquele relacionamento, porque tem vergonha do escândalo. A gente já conversou sobre isso, tem vários fatores que, de certa forma, fortalecem, né, esse muro do silêncio. Depois da fase do muro do silêncio, vem a revelação. Essa revelação, ela pode ser acidental ou proposital. A revelação acidental é quando terceiras pessoas observam o relacionamento do agressor e da vítima e aí identificam o que está acontecendo, o abuso. A revelação acidental pode ser também, às vezes, a vítima engravida, adquire uma doença sexualmente transmissível. Então, por acidente, se investiga e ali vem toda à tona, né, o caso do abuso sexual. Essa é a revelação acidental. Temos também a revelação proposital. Aí, um dos participantes da relação, geralmente a criança, decide contar a alguém um grande segredo. Aí vem a revelação proposital. E aí é importante, né, nós estarmos capacitados para receber essa revelação e dar uma resposta eficaz, no caso, para a criança que consegue quebrar o muro do silêncio. E, por último, nós temos a fase que a gente chama de fase de supressão, ou a fase de síndrome de segredo. É comum a criança admitir que foi abusada sexualmente e quando ela revela, né, esse abuso, é comum que ela repita a história na fase do inquérito policial. E quando o inquérito progride para um processo e começam a ter as audiências em juízo, é muito comum que essa criança, esse adolescente, mude o seu depoimento, tá, diante do juiz, dizendo que se equivocou, que mentiu, que não é bem assim, voltando atrás, em toda a história. É o que a gente chama de fase de supressão, é a síndrome do segredo. A família começa a pressionar, né, a vítima para que a vítima desminta, minta sobre a questão do abuso, por conta das questões financeiras, por conta da questão do medo do sistema penitenciário, de tudo isso que a gente já discutiu aqui. Graças a uma forte incidência e advocacy nesse sentido, veio então a lei, a 13.431/17, que disciplina toda a área do sistema de garantia de direitos da criança, do adolescente, vítima ou testemunha de violência. E essa lei, a 13.431, ela traz uma coisa muito boa, que é a figura do depoimento especial em audiência
de antecipação de prova. Então, hoje, a criança, o adolescente, não mais tem tanta margem para ter essa fase da supressão ou a síndrome de segredo. Porque antigamente, a vítima, né, ela prestava o seu depoimento, né, na delegacia. Depois de 2, 3, às vezes até 4, 5 anos é que ela ia ser chamada novamente para depor em juízo. E esse lapso temporal era terrível, porque até chegar lá, muita coisa acontecia, a família, a pressão do próprio agressor, faziam com que essa criança, às vezes até foi abusada como criança, ia depor já adolescente, e quando chegava diante do juiz, realmente negava o que tinha acontecido, e isso reforçava até o mito, olha, criança mente, criança fantasia. Não é que a criança minta, que a criança fantasia. Ela estava ali vivenciando uma fase, que é a fase da supressão. Com a Lei 13.431, hoje, essa criança, esse adolescente, já é escutado uma só vez. Não tem mais essa coisa de ter escutado na delegacia e depois escutado em juízo. Escutada uma só vez. E a gente vai estudar bem direitinho como é que isso acontece, em sede de audiência de antecipação de prova. A lei fala, lá no artigo 1, parágrafo 1º, que a criança que tiver menos de 7 anos de idade, ela tem direito a fazer o depoimento especial em audiência de antecipação de prova, no caso de ela sofrer uma violência. Agora, no caso de abuso, de violência sexual, não importa se é criança ou se é adolescente, essa vítima vai ter sempre o direito de audiência de antecipação de prova, tá? Então, se for violência física, se violência psicológica, a criança que tiver menos de 7 anos tem direito à audiência de antecipação de prova. Se for abuso sexual, violência sexual, aí não tem essa história. Toda criança, todo adolescente tem direito à audiência de antecipação de prova. E essa audiência é muito interessante, porque ela é escutada no comecinho, às vezes nem tem nem instalado ainda inquérito, ela é escutada logo, e, aliás, o inquérito está instaurado, sim, mas as diligências ainda não aconteceram, mas ela faz logo o depoimento dela, em sede de juízo, e fica gravado lá. O inquérito prossegue, depois que o inquérito é encerrado, é enviado os autos para a vara criminal e é marcada a audiência e tudo mais, mas não precisa ela ser escutada. Por quê? Porque já teve aquela audiência lá atrás. Então isso é muito importante e foi um avanço muito grande que nós tivemos nessa área. Então, gente, vamos encerrar aqui mais uma aula e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente se encontra para dar continuidade ao curso. Um grande abraço.